Olá, pessoal. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite, né? Agora a gente pode estar fazendo isso em qualquer horário do dia, né? Queria desejar boas-vindas novamente, né, a vocês. Finalmente nós vamos dar início ao nosso semestre, né? Depois de tantas discussões, de tantas reuniões, de tantos empecilhos, né? Finalmente a gente está conseguindo traçar, né, um rumo e uma conclusão para a gente finalizar o nosso semestre, tá? Então, essa aula eu lembro que nós já havíamos feito de uma forma presencial, né? Então eu aproveitei que com novos recursos, né, passamos esse tempo aprendendo muita coisa também, e aí eu acabei dando uma modificada no tema, não no tema, mas na forma, né, no conteúdo dela, de tal forma que ficou uma aula um pouco mais objetiva, né? E a ideia é vocês estarem assistindo essa aula, tá? Para a turma do integral, vocês vão ter o tempo, né, de estar assistindo até quarta-feira do dia 7, tá? Quando nós iremos de forma síncrona discutir o caso clínico que eu estou deixando aqui no final dessa aula e vamos fazer alguns exercícios, alguns testes, vamos fazer algumas brincadeiras também, né, uns quiz, para a gente estar fazendo como se fosse um pré-teste da disciplina. Não vai valer nota, tá? É só um exercício para a gente estar dando uma aquecida, né, na nossa disciplina. E para o pessoal do noturno, né, a gente vai fazer a mesma coisa e vocês vão ter até o dia 6, quando de forma síncrona, né, às 19 horas, nós vamos nos encontrar para também fazer a mesma coisa. O pessoal do integral, nós vamos nos encontrar às 16 horas do dia 7. Tá bom? Então, o dia 5, que seria o dia segunda-feira, né, quando vai iniciar o semestre, vai ser o dia que nós vamos estar postando essa aula antes, mas vai ser o dia que vocês podem estar tirando para poder assistir essa aula gravada, tá bom? Vamos lá? Então, hoje o tema é sobre diagnóstico nutricional, tá? A gente vai falar sobre o seu conceito, mais uma vez, né? Lembrando, né? A gente está partindo do zero. Estou considerando que vocês não tiveram essa aula, tá bom? Rapidamente, sobre o que nós vamos falar, né? A gente vai falar sobre o diagnóstico coletivo, como se faz um diagnóstico coletivo, quais são as ferramentas, né? Em que situação que a gente faz um diagnóstico coletivo, quando a gente faz um diagnóstico individual, né, que é para somente uma pessoa, né? Quais são as ferramentas que a gente utiliza, são as mesmas, são diferentes, é um número maior, é um número menor, é a mesma quantidade, tá? Então é importante a gente estar identificando, né, a diferença que existe entre esses dois tipos de diagnóstico nutricional, para grupos de indivíduos e para indivíduos. E depois a gente vai falar separadamente de cada componente do diagnóstico nutricional, é claro que de uma forma superficial, né, porque a disciplina ela é estruturada com essas ferramentas, então eu só vou fazer uma introdução para que vocês possam entender quais são os componentes mínimos necessários para a gente construir um diagnóstico nutricional. Não é somente com peso e altura, né? A gente precisa de muitas informações, é um processo complexo, então é uma tarefa que a gente precisa aprender, né? Como montar, tá? Depois, de forma inédita, né, eu estou trazendo uma outra proposta da gente avaliar nossos pacientes, mas nesse caso de forma individual somente, que é a proposta da nutrição funcional, tá? Através de uma ferramenta chamada teia metabólica, e vocês vão também aprender sobre como montar essa teia metabólica para que a gente possa estar identificando quais são as fragilidades desse indivíduo. E depois eu vou ler com vocês o caso clínico que a gente vai deixar para a tarefa do dia 6 para o noturno e do dia 7 para o grupo do integral. Beleza? Então vamos lá. Então, começando com o diagnóstico coletivo, tá? Deixa eu trazer um pouquinho para cá. A gente sabe que é aplicado em qualquer grupo de indivíduos, né? E a gente vai partir de variáveis, que são informações decorrentes da aplicação das ferramentas de avaliação nutricional, né? Então, quais são as ferramentas de avaliação nutricional que nós temos, né? Nós temos ferramentas de antropometria, né? De consumo alimentar, avaliação bioquímica, exame físico, né? Há questionários, né, sobre indicadores sociais e demográficos, tá?
E aí, o que vocês acham? Será que a gente poderia estar aplicando todas essas ferramentas quando a gente vai fazer um processo de avaliação nutricional num grupo de indivíduos? Né? Será que para eu fazer um diagnóstico nutricional num grupo de indivíduos, será que eu tenho que aplicar todas essas ferramentas? Né? Então, essas perguntas são importantes para a gente estar sempre fazendo, porque vocês sabem que quando a gente vai trabalhar com um número maior de indivíduos, a gente pode ter falta de recurso, seja um recurso chamado tempo, seja um recurso chamado dinheiro, seja um recurso chamado pessoal, né? Recurso humano. Tá? Então, a gente precisa avaliar. Se a gente tiver tudo isso, né, beleza, a gente pode aplicar todas as ferramentas, mas não é o que acontece na realidade. Então, na realidade, nós temos sempre pouco tempo, muita gente para avaliar, muita gente para ser avaliado, pouca gente para avaliar, né, e pouco dinheiro. Tá? Então, por conta disso, a gente acaba utilizando, né, e aplicando nesses grupos de indivíduos uma quantidade menor de ferramentas para que a gente possa estar construindo o diagnóstico coletivo quando a gente fala de grupos de indivíduos. Tá? Então, as variáveis que são mais fáceis de serem aplicadas e coletadas as informações, tá, são, primeiro, as variáveis sociodemográficas, né? Qual é o seu sexo, qual é a sua idade, tá? Quantos anos você tem, né, em relação à idade, tá? Qual é a sua profissão, né? Onde você mora, qual é o bairro, são informações que podem ser coletadas através de uma simples pergunta e resposta, né? Outras informações também que a gente pode estar coletando sobre o consumo alimentar, não é tão simples, mas a gente pode estar fazendo uma entrevista de um recordatório, pode ser por telefone, não precisa ser nem presencial, né? Agora pode ser online, né? Em salas virtuais, tá? E em relação a medidas antropométricas, que é bastante utilizada o peso e a altura, né? E alguns estudos usam até, por exemplo, somente o perímetro da cintura, a gente pode também estar utilizando. No momento que nós estamos agora, a gente pode estar fazendo a estratégia que o Vigitel já faz há muitos anos, né? O Vigitel é um estudo epidemiológico, um estudo populacional que é feito no Brasil há mais de 10 anos e todo ano ele faz a coleta de informações através do telefone, por isso que chama Vigitel, né? É um estudo de vigilância alimentar através do telefone. E as informações, né, de antropométricas que são coletadas, peso e altura, elas são autorreferidas, né? O paciente que passa por telefone, né? Então a gente também poderia estar pensando em estar fazendo isso nesse momento de pandemia, né? Eu posso falar para vocês que desde março até agora eu continuo meu atendimento na clínica, né? Eu transformei a clínica presencial que a gente atendia lá no laboratório de atenção e avaliação nutricional, né, na nossa escola, e aí eu faço a partir da minha casa pela internet, né? E quando se trata de variável antropométrica nos meus pacientes, a gente ensina, né? A gente explica como é que é a técnica. Muitas vezes eu fico em pé, ou então eu estou com um aluno na sala, eu tenho 3 bolsistas, eu peço para o aluno fazer a demonstração enquanto eu vou descrevendo a técnica, e sempre o paciente tem uma fita métrica em casa, tem um barbante, ele tem uma régua, né? Então a gente está sempre dando um jeito de arrumar um recurso, de pegar essa informação. Tá bem? Então, para que vocês entendam, quando eu vou fazer avaliação nutricional em grupos de indivíduos, eu vou escolher sempre poucas ferramentas, poucas variáveis, o mínimo de variável possível para eu poder estar estabelecendo um diagnóstico, tá? E de tal forma que eu consiga estar elaborando esse perfil, né, desse grupo de indivíduos, tá? E aí qual é a intenção, né, de fazer diagnóstico coletivo? A partir do momento que eu tenho essas variáveis, tá, eu vou fazer uma análise estatística, eu vou colocar, né, a gente considera aqui um tamanho amostral mínimo, né, para que a gente possa estar calculando média com um desvio padrão não muito alto, né, seria no mínimo 30, tá? Um N, né, um tamanho amostral que seria muito bom, que seria o ideal, é o 100. Né? Muita gente fala que 100 é um número mágico, né, que a partir de 100 pouca coisa muda, né, no grupo. Mas antes de 100, né, se tiver 40, 50, pode ser que a gente tenha algumas medidas de dispersão um pouco mais elevadas do que as medidas
que são de tendência central, né? Como média, como mediana, tá bom? Então o ideal é um tamanho amostral próximo de 100, mas minimamente com 30 já dá para a gente fazer algumas análises. Então a gente vai fazer uma análise estatística, colocar os dados desses pacientes numa planilha em Excel. A gente pode puxar minimamente médias e resumos de peso, de estatura, de consumo alimentar, né, calorias, gramas de proteína, né, tudo isso dá para fazer, e a gente vai calcular em relação a informações sociodemográficas, por exemplo, a gente pode puxar o percentual do sexo feminino, né, o percentual de indivíduos entre 20 e 30 anos, né? Então a gente vai trabalhar variáveis contínuas, que são as variáveis que a gente calcula a média de desvio padrão, e a gente vai calcular variáveis que são categóricas, que a gente vai estar apresentando em forma de percentual, tá? E essas variáveis, então, a gente vai gerar, a partir de cada informação individual, a gente vai gerar uma medida resumo. Quem é uma medida resumo? É uma pessoa que não existe, mas que representa o todo, né? A média de peso do grupo é tal, né? A média de peso do grupo é 70 quilos. O IMC médio, né, foi 27 quilogramas por metro quadrado, tá? Então são informações que representam o todo, tá? E isso aí a gente vai estar utilizando para elaborar o perfil diagnóstico desses indivíduos. A gente pode fazer uma análise somente com antropometria, a gente pode fazer uma análise somente com consumo alimentar, a gente pode fazer uma análise somente com informações sociodemográficas, ou então a gente pode associar essas informações. A gente pode descrever o perfil socioeconômico e demográfico e associar com antropometria. Será que o excesso de peso tem alguma relação com indicadores socioeconômicos, né? Será que a população mais pobre está mais obesa do que a população mais rica? Tá? Então a gente pode fazer determinados estudos nesse sentido, né? Em relação ao consumo alimentar, será que a prevalência de inadequação, né, de vitaminas e minerais ela é maior, né, nos indivíduos que têm menos recurso econômico? Será que ela é melhor nos indivíduos que têm mais acesso à informação? E a gente pode ver isso com a quantidade de anos de escolaridade, tá? Então, são várias opções que a gente pode fazer, né, para que a gente possa ter as publicações, né? E a partir do momento que a gente tem esse perfil nutricional ou um diagnóstico nutricional, tá? A gente pode estar usando para qualquer estratégia. A partir do momento que eu identifico determinadas alterações num grupo de indivíduos, eu posso estar utilizando essa informação como uma informação que vai ser um ponto de partida para qualquer estratégia, seja ela local, seja ela uma estratégia de política pública de saúde, utilizada pelo governo federal, tá? Então, é um processo importante a gente aprender a fazer esse diagnóstico coletivo, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês, que é uma questão apenas de nomenclatura, mas o tempo inteiro eu fico observando o uso errado dessa nomenclatura, e eu já queria estar informando a vocês da forma mais correta possível, para que vocês pensem nisso. Muitas vezes a gente pega um artigo sobre perfil nutricional e quando a gente vai ver, aquele artigo somente está falando de antropometria. Era mais fácil ter chamado perfil antropométrico. Então, para que eu possa chamar de perfil nutricional, né, eu preciso englobar pelo menos 2 ou mais ferramentas do processo de avaliação nutricional. Por exemplo, eu vou fazer um artigo sobre atletas e eu vou avaliar antropometria ou composição corporal e consumo alimentar, né? Eu posso chamar esse artigo, né, de perfil nutricional, tá? Ou diagnóstico nutricional desses atletas, ok? Agora, se eu estou trabalhando somente com uma ferramenta, por exemplo, a descrição do hábito alimentar desses atletas, eu não vou chamar de diagnóstico nutricional, tá? Só para que vocês possam entender que o termo diagnóstico nutricional é um termo abrangente, que ele precisa de várias ferramentas que são aplicadas durante o processo da avaliação nutricional, que é o nome da nossa disciplina, tá? Então, eu espero que vocês tenham, assim, compreendido essa questão, né, do diagnóstico coletivo. E aqui eu trouxe para vocês, então, um exemplo de um artigo que foi publicado, tá?
O nome do artigo foi na Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, né, de prescrição, foi correlação das variáveis antropométricas e fisiológicas com o desempenho no CrossFit. Né? Então é um artigo com atletas de CrossFit e vejam que até pelo título, né, não estava nem lembrando que esse título estava correto, mas eles utilizaram, né, eles poderiam ter feito correlação do perfil nutricional com desempenho no CrossFit, mas não, eles procuraram detalhar. Por quê? Porque eles somente utilizaram como ferramenta, né, de avaliação nutricional a antropometria, tá? E ainda acrescentaram as variáveis fisiológicas, né? Então aqui eles utilizaram, olha, a idade, que é sempre importante, mesmo que eu não vá trabalhar, mesmo que o foco do meu trabalho não seja variáveis sociodemográficas, né, ou socioeconômicas, é importante eu caracterizar a minha amostra, né? Então a primeira tabela de qualquer estudo é sempre uma tabela que vai descrever características que tem que ter sexo, idade, né? E alguns estudos até apresentam também nível socioeconômico, tá? Então a gente tem a idade, tá? A experiência no CrossFit, né, que foi em torno de 2.4 a 2.7 2.7 a 2.2, né, uma média de 2.4. A gente tem o peso, a estatura, percentual de gordura e massa magra. E as características da performance, né, comparação entre os grupos com melhores e piores tempos na execução do WOD, que é o treino que acaba sendo feito no finalzinho, né, de uma aula de CrossFit, por exemplo. Tá? É o Workout of the Day, né, o treino do dia. Tá? Então aqui eles utilizaram informação sobre o VO2 máximo, tá? O peso em determinados exercícios, né? Tem o snatch, tem o clean, tem o back squat, todos eles são feitos com barra, né? Barra e peso, ok? Então aqui a gente pode estar vendo, por exemplo, quem teve melhor tempo comparado com quem teve pior tempo, né? Porque o WOD geralmente ele é feito, quem acaba primeiro vai ter o melhor tempo, tá? Então vamos ver, eram pessoas que, quem teve os piores tempos, eram pessoas que eram mais velhas, tinham menos tempo de CrossFit, né? Tinha uma massa corporal mais elevada, tá? A altura não teve diferença, né? Um percentual de gordura maior e uma massa magra um pouquinho menor, tá? E em relação aos pesos que eles conseguiram levantar, né, quem teve os melhores tempos, por exemplo, acabou tendo um valor de VO2 máximo maior, né, conseguiu levantar, né, peso, tá? Fez levantamento de peso olímpico, né, nessa modalidade aqui que é o snatch ou clean, um peso maior, né, tanto para o snatch quanto para o clean, quanto para o back squat, tanto quanto para o front squat, tá? E aí aqui é o somatório, né, de todos eles, tá? Ou seja, finalizaram o WOD em 11 minutos, enquanto quem teve o pior tempo ficou bem distante, né, de quem teve o melhor tempo. Então, gente, isso aqui é um exemplo de um diagnóstico nutricional coletivo, tá? Que eu queria trazer para vocês. Não é só sobre antropometria que a gente fala, poderia também ter sido feita uma aplicação de um questionário, seja ele um questionário de frequência do consumo alimentar, ou um recordatório 24 horas, ou um diário alimentar. Tudo isso está dentro, né, das ferramentas mais utilizadas no processo de diagnóstico nutricional, ok? Então vamos lá para o diagnóstico individual. Deixa eu chegar aqui minha telinha para cá. Então o diagnóstico individual, né, assim, aquele tempo que eu tenho para me dedicar para aquela atividade, ao invés de eu estar usando para um grupo de indivíduos, eu vou usar para apenas uma pessoa, né? Então isso já é uma coisa que me dá mais capacidade de estar explorando mais informações para essa única pessoa, né? Então é o momento que eu posso estar utilizando quase todos os recursos e ferramentas, né, da avaliação nutricional. Então eu posso usar antropometria, eu posso usar consumo alimentar, eu posso usar informações bioquímicas, né? Eu posso pedir para o paciente fazer um exame bioquímico, né? E eu vou ter tempo de estar analisando, tá? Eu posso fazer um exame físico detalhado, né, olhar de cabeça até pés, quaisquer possibilidades de alterações relacionadas a excessos ou deficiências de micronutrientes, tá? E daí sim
construir um diagnóstico nutricional bem mais específico, bem mais direcionado e bem mais individualizado, tá? Isso, então, eu considero fundamental, né, para que a gente possa fazer o plano alimentar. Então, quando eu vou atender um paciente, né, geralmente eu aplico o diagnóstico nutricional num processo de consulta, né? Quando eu vou atender um paciente, seja ele ambulatorial, numa clínica ou num hospital, o maior número de ferramentas de avaliação nutricional que eu puder aplicar vai beneficiar esse paciente. E se eu fizer um diagnóstico nutricional bem individualizado, bem detalhado, né, no qual eu conseguir explorar e entender toda e qualquer fragilidade desse paciente, o meu plano alimentar ele tem uma grande chance de sucesso. Tá? Então, vocês vão no próximo período provavelmente iniciar as aulas de nutrição clínica, né? Mas vão carregar todo esse conceito, né, do processo, né, de elaboração do diagnóstico nutricional. Vocês vão entender a importância, né, de estabelecer um excelente diagnóstico nutricional para que eu possa fazer um excelente plano alimentar, tá bom? Então, no diagnóstico nutricional, todos os indicadores deverão ser considerados, né? O exame físico, né? O consumo alimentar, atividade física, né? Enfim, todas as ferramentas possíveis que eu puder estar aplicando nesse paciente, eu devo aplicar, tá? Então vamos lá, quais são os componentes então, né? Deixa eu botar aqui no meio. Quais são os componentes então fundamentais de um diagnóstico nutricional, né? Primeiro, a descrição do perfil antropométrico. Pode ser somente peso, altura, pode ser peso, altura e perímetros. Se for uma quantidade mínima de perímetros, eu posso fazer peso, altura, perímetro da cintura somente. Se eu quiser acrescentar, tiver tempo e puder fazer um pouco mais, eu acrescento um perímetro de pescoço, eu acrescento um perímetro de quadril, tá? Se eu puder também gastar mais tempo e tiver equipamento para avaliar esse paciente, eu posso fazer as dobras cutâneas, né, que vocês vão aprender também a fazer. Se Deus quiser, a gente vai conseguir arrumar um jeito de vocês fazerem as práticas de antropometria, tá bom? E a gente vai estar elaborando um perfil antropométrico, né? Calculando o IMC, esse paciente está com um baixo peso, esse paciente está eutrófico, esse paciente está com algum grau de excesso de peso, esse paciente tem obesidade, tá? Além do IMC, se eu utilizar, por exemplo, o perímetro da cintura, né? E aí eu vou aproveitar que a gente está no início da disciplina, né? Existem dois termos que a gente geralmente utiliza para falar perímetro e para falar circunferência, né? Não está errado nenhum dos dois, mas se vocês quiserem saber qual que é o mais correto, né, o mais correto é o perímetro. Porque a circunferência geralmente ela é feita em um círculo, né? E os nossos perímetros corporais, eles não são um círculo exato, né? Existem algumas alterações, né? Não é nada perfeito de círculo. Então, existe uma preferência da gente estar chamando de perímetro, ok? Então, um profissional cuidadoso, ele vai estar chamando, né, essas medidas antropométricas de perímetros e não de circunferências, tá? Mas volto a dizer que não está errado falar de circunferência, a literatura toda, né, utiliza isso, é somente também um preciosismo, tá bom? Então, voltando aqui, a gente pode fazer o cálculo do IMC, a gente pode calcular, ver a distribuição de gordura central através do perímetro da cintura, né? A gente sabe que acima de 88 para mulheres e acima de 102 para homens já indica, né, problemas relacionados a risco de alteração metabólica relacionado a doenças cardiovasculares. Então é um indicador interessante para a gente poder estar identificando, né, pacientes com risco, sob risco cardiovascular, tá? Se eu fizer perímetro do pescoço também, né, geralmente acima de 32, a gente ainda não tem pontos de corte totalmente estabelecidos, apenas algumas sugestões de artigos, mas acima de 32 para mulheres, acima de 37 para homens, já se sugere risco cardiovascular. Então temos várias opções que são simples, né, da gente estar fazendo um diagnóstico antropométrico, tá? E se eu puder estar utilizando dobras, se eu puder utilizar algum equipamento de bioimpedância, eu posso fazer a complementação, tá, dessa informação, porque aí eu vou poder gerar um percentual de gordura. Eu já começo a entrar na parte de
composição corporal, né, que é dada pela antropometria também. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer, né, a análise da composição corporal com a aferição de dobras, né, as quais eu vou inserir em equações, né, eu vou descobrir qual é a densidade, né, desse indivíduo, densidade corporal, e aí descobrir então o percentual de gordura, tá? Mas nós temos diversos equipamentos hoje disponíveis, né? São equipamentos somente que a gente tem que ter um pouco de cuidado, algum preparo, né? Por conta de, por exemplo, pacientes que fazem uso de diuréticos, né? Pacientes que fazem atividade física extenuante, mulheres que estão menstruadas, né? Ou seja, qualquer situação que possa estar desequilibrando, né, o estado hídrico do paciente pode influenciar nessas informações sobre esse percentual de gordura corporal, que no caso seriam os equipamentos de bioimpedância, tá? Mas então é isso, esse é o primeiro componente, né, que ele é fundamental, que a gente tem que tentar de alguma forma, tá, fazer algum diagnóstico antropométrico, tá? Depois a gente vai no segundo componente, que é o perfil de consumo, tá? A gente pode aplicar, vocês já devem conhecer diversos inquéritos, diversos questionários de estimativa do consumo alimentar. Não são excelentes, não existe nenhum perfeito, mas eles se complementam, né? Então, para cada situação, a gente vai ver qual é o questionário que melhor se aplica, tá? E o que a gente tem que procurar identificar, né? A gente tem que tentar ter um olhar bem macro, né, a partir dos detalhes que a gente observa, e a gente tem que identificar qual irregularidade que possa estar acontecendo nesse consumo desses pacientes, tá? Irregularidades que vão desde, por exemplo, o paciente não está consumindo o grupo dos feijões, o paciente está consumindo o grupo dos açúcares em grande quantidade, né? O paciente está consumindo o grupo dos grãos, dos cereais em quantidade legal, mas o tipo desse alimento, ele não tem fibra, é tudo refinado. Então, nesse sentido, que é uma análise qualitativa, tá? Além de uma análise quantitativa, que é quando a gente vai estar vendo, bom, deixa eu ver, poxa, esse paciente está fazendo uma low carb, nossa, uma low carb de 25% de carboidrato, caramba, é muito pouco, né? Nossa, esse paciente está fazendo 51% de lipídio, poxa, tá demais, né? Porque o carboidrato está muito baixo, o lipídio está muito alto. Essa é a análise que a gente faz quantitativa. E em relação a micronutrientes, né? Poxa, esse paciente não está comendo feijão, né? Será que ele está com um comprometimento do consumo de ferro, né? Será que esse paciente está tendo algum comprometimento no consumo de vitamina C porque ele não está comendo nenhuma fruta cítrica ao longo do dia? Então essa é uma análise quantitativa, tá? Dá trabalho, mas é fundamental, né? E nós somos os profissionais de saúde os únicos que fazem esse tipo de análise, né? Então eu costumo dizer que a análise do consumo alimentar é a caixa preta da nutrição, é o que faz o diferencial na nossa profissão, tá bom? Um terceiro componente é a descrição, né, e a identificação, a análise, né, das alterações bioquímicas e presença de doenças. Quando a gente vai abordar um paciente, geralmente ele fala a sua queixa, o que ele já sabe que tem de alteração, qual o medicamento que ele usa para aquela doença. Então a gente já tem um diagnóstico clínico inicial, mas a gente pode identificar outros que estão relacionados a estado nutricional no seu exame bioquímico, né? Então, se eu tiver um hemograma, né, que está com hemoglobina baixa, né, se eu tiver níveis de vitamina D reduzidos, tá? Se eu tiver uma GGT, que é uma enzima hepática muito elevada, eu já posso estar achando que esse paciente ele está com comprometimento, né, na sua capacidade antioxidante. Ok? Então tem vários indicadores, muitos deles são indiretos, mas que a gente vai aprender a estar chegando a uma conclusão sobre a identificação dessas alterações bioquímicas, tá? Então é um componente também que eu considero fundamental. Atualmente, durante a pandemia, considero muito ainda, porque como eu não posso explorar a parte antropométrica, não posso explorar a parte do exame físico, a parte bioquímica eu posso explorar porque o paciente tem conseguido fazer exame de sangue, né? Então eu preciso estar valorizando muito as informações, então a gente tem que aprender, né, a melhor forma de estar pegando
todas as informações que vão ser muito úteis para a gente poder estar elaborando um plano alimentar bem individualizado e que vai ser bem legal para esse paciente, tá? E, finalmente, né, a gente deve descrever, né, o exame físico, buscando, né, associar, desculpa, tá escrito errado ali, buscando associar com as informações anteriores, né? Então, se eu, por exemplo, eu vi que o meu paciente está comendo pouco feijão, se o meu paciente está com uma hemoglobina que não está indicando anemia, mas está no limite mínimo de normalidade, e eu já estou vendo no exame físico que esse paciente está hipocorado, é um paciente que reclama de cansaço, um paciente que reclama de falta de concentração, não estou conseguindo prestar atenção no que a Leila fala, eu tenho que voltar o vídeo 10 vezes para ouvir aquela mesma frase que ela falou, né? É uma diminuição da capacidade cognitiva, tá? A gente tem que fazer esses exercícios mentais de associação das informações para que a gente possa colaborar com esse paciente, tá? E aí a gente vai fazer, finalmente, né, a conclusão do diagnóstico nutricional, né? O que, né, botei essa borboletinha aqui para a gente ver o que estava alterado, o que está desequilibrado, né, e o que está em equilíbrio. A gente vai ver aplicando todas essas ferramentas, né, de avaliação nutricional. Então, como é que ficaria a conclusão? É uma frase, eu preciso construir essa frase, né? E nessa frase deveria ter uma associação de todas as variáveis que eu coletei, né? Então, é o momento de eu nunca... Nós somos profissionais da saúde e a gente tem que ter sempre cuidado da gente nunca estar afirmando nada, mas a gente pode sugerir, né? A gente pode levantar hipóteses, tá? Então, é o momento da gente fazer um levantamento de hipóteses sobre prováveis deficiências e excessos de macronutrientes e micronutrientes, conforme eu já havia falado para vocês, que estão ou não associados às alterações antropométricas identificadas, às dietéticas, que eu avaliei no consumo alimentar, às bioquímicas, que eu acabei de analisar o exame bioquímico dele, né? E a presença de doenças relatadas pelos pacientes ou pelo uso de alguns medicamentos, que às vezes o paciente toma remédio e ele não sabe nem para quê. E a gente vai saber que ele tem a determinada doença porque ele está usando determinado medicamento, tá? Então esse é o momento da gente fazer. E aí eu queria mostrar um exemplo, né, para que vocês possam estar entendendo melhor, né, enfim, reforçando, né, todos esses conteúdos, tá? Então vamos lá, eu coloquei 4 componentes fundamentais, né, do caso do diagnóstico nutricional, desculpe. O primeiro, então, em relação à antropometria, né, venho com o primeiro exemplo, tá? É um paciente com IMC de 34, perímetro da cintura 125, né? Então ele tem obesidade, está com classe 2, né, de obesidade e tem excesso de gordura abdominal, né? 125 está acima de 102, né? E circunferência muscular do braço no percentil 85, tá? Indicando manutenção do compartimento proteico, tá? Então depois vocês também vão aprender como mexer nessas tabelas de percentis, né? Para que a gente possa estar vendo. Então a gente entende que abaixo de 15 o paciente já está fazendo déficit de algum compartimento, seja ele energético ou proteico, tá? E acima de 85 a gente está entendendo que o paciente está mantendo ou está começando, né, a entrar num momento de excesso desse compartimento, tá? Então essa é a informação sobre as variáveis antropométricas. Em relação ao consumo alimentar, o paciente apresenta consumo excessivo de calorias no dia. Provavelmente o paciente fez um recordatório 24 horas, né? Representado por excesso de frituras, carboidratos complexos, né? Ou seja, muito pão, muito macarrão, muito arroz, tá? E açúcares de adição. Por exemplo, ele toma 6 xícaras de café no dia e coloca açúcar em todas as xícaras, tá? O baixo consumo de frutas e vegetais reflete um baixo consumo de fibras. Então vejam que eu estou fazendo menção ao alimento e ao nutriente, né? Eu posso estar utilizando essas duas informações, tá? Tem ainda o hábito de consumir sucos de frutas com açúcar. Então vejam, faz um suco de laranja com 3 laranjas, já tem frutose pra caramba ali, já é doce pra caramba, né? Com algumas exceções de frutas de laranjas que parecem limão, né? Mas na maioria das vezes o suco de laranja ele é quase um dos
dos sucos que não precisa ser adoçado, né? E eu ainda vejo muita gente colocando açúcar nesses sucos, tá? Então realmente é uma concentração exagerada de frutose, né? E de açúcares simples de uma forma geral. Além dos refrigerantes, que a gente não precisa nem estar fazendo nenhum comentário a mais, né? Porque já se sabe que são bebidas que não têm nenhum nutriente, além de ter somente calorias vazias, né? Em relação à parte bioquímica, a gente identificou no exame de sangue resistência à insulina, a gente viu uma hemoglobina glicada de 6,5, então acima já está elevada, acima de 5,7, já é uma hemoglobina glicada elevada. A gente vai ver na aula de exame bioquímico que essa hemoglobina glicada é toda vez que a glicose aumenta no sangue, ela se liga à hemácia, né? E essa é uma glicação não enzimática, portanto não tem como reverter, tá? E existe um nível, né, máximo que se permite no sangue, que é até 5,7% das hemácias podem ser glicadas. Quando a gente está com valores acima de 6,5, significa que essa glicose, essa glicemia, ela já está muito acima de 125, tá? Então, tanto é que a gente também tem usado essa informação para fazer o diagnóstico de diabetes, né? O ROMA, que é um indicador de resistência à insulina, que utiliza informação de insulina de jejum, de glicemia de jejum, tá? Geralmente a gente recomenda que ele esteja abaixo de 1,5 e essa paciente está com 3,8, então essa paciente de fato ela tem resistência à insulina, né? Ela tem um TSH de 7, tá? A recomendação é que um TSH ele seja menor do que 2,5, então essa paciente ela tem um hipotireoidismo. Se não tiver tratado, né, a gente pode dizer que ela tem um hipotireoidismo subclínico, tá? Eu não tenho ainda os valores dos hormônios tireoidianos, né, T3, T4, mas eu vi que ela tem, né, um valor muito elevado do TSH, que é o hormônio que fica elevando, né, estimulando a nossa tireoide para que ela possa produzir o T3 e o T4, tá? Então é hormônio produzido na hipófise que estimula a tireoide para que ela possa produzir T3 e T4. Então muitas vezes a gente tem níveis até normais de T4, mas quando eu tenho uma elevação do TSH, eu já posso dizer que tem alguma coisa já que está acontecendo errado, tá? Posso dizer para vocês que durante esse período todo, né, de atendimento na clínica e até antes, de forma presencial, eu tenho recebido muitas mulheres, né, que ou já têm o hipotireoidismo, já tomam o medicamento, né, ou então elas não sabiam nem que estava com alguma alteração da tireoide por elevação do TSH e que eram mulheres que tinham dificuldade para emagrecer. Né? Então é um hormônio que realmente ele tem que fazer parte da nossa avaliação quando a gente está falando de avaliação bioquímica, ok? E a gente sabe, né, que várias alterações relacionadas a essa redução do metabolismo vão comprometer, por exemplo, o perfil lipídico. Então um colesterol de 280 está alto, assim como um triglicerídeo alto, um HDL baixo. A homocisteína também está alta, né, que atua como um radical livre. E foi identificado níveis baixos de selênio, zinco, vitamina A, vitamina C, magnésio. E a hemoglobina dela está abaixo de 10. Então, para piorar a situação, essa paciente não está produzindo sangue de forma adequada. Ou seja, ela tem algum tipo de anemia. Que eu não sei se é anemia ferropriva, se é anemia macrocítica. A gente precisa investigar depois, tá? No exame físico, então, sua temperatura estava baixa, né, que associa muito ao hipotireoidismo. Referiu constipação intestinal, insônia, pele ligeiramente espessa em membros inferiores e superiores, mucosa ocular hipocorada, distensão abdominal e excesso de gases. Então eu posso dizer que quase todos os sinais e sintomas observados nessa paciente durante o exame físico se relacionam com uma redução do seu metabolismo, né? Então é importante a gente fazer essas análises e associações para que a gente possa estar confirmando e tendo certeza das nossas suspeitas, tá bom? Então vamos ver como é que a gente vai concluir esse diagnóstico nutricional. Pela presença de obesidade, né? A paciente tem uma obesidade, resistência à insulina, um hipotireoidismo subclínico, dislipidemias e anemia, que eu não sei se é anemia ferropriva ou, né, preciso investigar, associado ao consumo excessivo calórico e pobre em micronutrientes. Sugere-se
tá? Então aqui eu já dei algum diagnóstico. Eu falei sobre antropometria, falei sobre doenças, falei sobre indicadores bioquímicos, né? E o exame físico está aqui também, porque se eu estou suspeitando de hipotireoidismo, é porque eu soube que ela me falou que ela é constipada, que ela, né, que ela tem pele mais espessa, tá? Então tá tudo embutido aqui, tá? E aí eu vou destacar mais, né, a questão do consumo alimentar, que é associado ao consumo excessivo calórico e pobre em micronutrientes. Sugere-se, então, agora eu vou sugerir, né, eu vou fechar o meu diagnóstico nutricional sugerindo, né, nutrientes que eu estou identificando, que eles estão alterados, seja para menos, seja para mais. E isso sim é o pulo do gato para eu estar colaborando, né, num ótimo plano alimentar individualizado. Então, sugere-se provável deficiência de antioxidantes, de vitamina D, das vitaminas antioxidantes aqui, A, C e E, zinco, selênio, magnésio, né, tudo isso são nutrientes fundamentais para o funcionamento da nossa tireoide, assim como cromo e magnésio, fundamental para reduzir a resistência à insulina, tá? Proteínas, é uma paciente que não está fazendo um consumo adequado de proteínas, né? E a gente sabe que quem tem metabolismo baixo precisa consumir, né, a quantidade adequada de proteína, porque é um nutriente que aumenta a termogênese induzida pelo alimento, né? Ácido fólico e B12, porque ela está com uma homocisteína elevada, tá? E excesso de calorias, tá? Então vejam que nesse primeiro momento eu destaquei, eu agrupei todas as deficiências e depois eu agrupei o que eu vi que estava em excesso, que foi caloria, açúcares simples, sódio, gordura saturada, trans, alumínio, chumbo, cloro e cádmio. Por que eu estou falando desses metais pesados? Por conta de uma suspeita, né, desse hipotireoidismo subclínico, né, e de uma quantidade, se tiver elevada desses metais pesados, eles vão estar atrapalhando o funcionamento da tireoide, tá bom? Então, gente, eu queria, depois desse momento inicial, né, de construção de um diagnóstico nutricional, eu queria trazer para vocês uma outra abordagem, tá, que pode ser complementar. Vocês podem utilizar ou complementando o que a gente acabou de aprender, ou utilizando ela de forma isolada, tá? Porque são dois olhares que podem ajudar muito na nossa prática clínica e vai depender de como o profissional vai querer trabalhar e de como ele vai se sentir melhor, né, em relação à sua contribuição ao paciente, tá? Então eu trago aqui uma segunda opção, né, da elaboração do diagnóstico nutricional dentro do contexto da nutrição funcional, ok? Então a nutrição funcional é uma ciência, tá, gente? E a gente tem aqui no Brasil um Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional que a gente pode se cadastrar, né? A gente pode participar dessa comunidade, mas é uma ciência integrativa, tá? Que engloba a prevenção e o tratamento de doenças, ok? Ou seja, tem tudo a ver com a nutrição propriamente dita, né? Ela tem um foco na avaliação de aspectos genotípicos, ou seja, né, são aspectos que são determinados, né, lá no nosso gene, ok? Por isso que quando a gente tiver a oportunidade de fazer uma avaliação genética do nosso paciente, né, por exemplo, um paciente que ele não responde bem às nossas orientações, né, talvez fosse interessante. A questão é que isso é muito caro, mas ela avalia isso, né, em relação a esses aspectos genotípicos. E a gente utiliza também muito os bioquímicos individualizados, esses exames que eu acabei de falar para vocês, tá? Além da suscetibilidade para o aparecimento de doenças. E como é que a gente identifica a susceptibilidade para o aparecimento de doenças? Ou seja, além daquelas que o paciente já falou para a gente, quais outras que ele pode apresentar, né? A partir do momento que a gente está fazendo uma análise um pouco mais profunda desse paciente. E eu acho que isso tem tudo a ver com a nutrição, porque nutrição é prevenção, né? A gente usa a nutrição para melhorar a nossa vida e não só para saber o que a gente vai comer quando a gente ficar doente, né? Eu quero ter qualidade de vida, né? Eu não quero só sobreviver, eu quero viver com qualidade de vida, né? Eu quero viver sem sentir dor, eu quero viver dormindo bem, eu quero viver digerindo bem meus alimentos, né? Eu quero viver com sanidade mental, né? E tudo influencia na nossa alimentação, tá? E aí o que a nutrição funcional utiliza
para identificar, né, essa susceptibilidade para o aparecimento de doenças. A nutrição funcional utiliza a teia de conexões metabólicas, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é essa teia. A gente usa a teia para fazer justamente essas condutas individualizadas. Então, o que é a teia metabólica? É uma ferramenta, tá, que representa todas as interrelações entre os processos bioquímicos do organismo, ok? E o sistema ATM. O que é esse sistema ATM? É um sistema que usa as informações para identificar quais foram os antecedentes desses sinais e sintomas, né, que o meu paciente está acabando de relatar para mim, quais são os gatilhos, né, quer dizer, o que faz o meu paciente piorar, quais situações, será que é estresse, será que é falta de determinado nutriente, né, e quais são os mediadores, né, quais são as informações bioquímicas que a gente vai estar utilizando para avaliar esse nosso paciente. A partir disso, a gente pode identificar, né, os desequilíbrios, tanto na saúde, né, o paciente está bem, não tem muitas queixas, mas isso é muito difícil, sempre tem alguém com alguma queixa, né, e para que a gente possa ver essas pequenas fragilidades, assim como na doença, ok? Então é tanto quando a gente tem poucas coisas, que a gente pode melhorar ainda mais, quando a gente tem uma situação um pouco mais complexa, ok? Bom, como é que essa teia é formada? Ela tem vários pontos, né? Ela tem um ponto central, que é o ponto mental, emocional e espiritual, e ela tem os pontos ao redor desse ponto central, que são pontos relacionados aos nossos processos orgânicos, de assimilação, de produção de energia, defesa e reparo do nosso corpo, ou seja, nosso sistema imunológico, tá? Biotransformação, né? Ou seja, como é que o nosso fígado, né, transforma o alimento que a gente come, tá? Transporte, como está o nosso sangue, como estão as nossas proteínas transportadoras, como estão as nossas lipoproteínas que carregam, né, a gordura da nossa alimentação, tá? A comunicação, quem faz a comunicação entre os órgãos do nosso corpo? Os nossos hormônios, né? Os nossas citocinas, adipocinas, né? Então, isso também é avaliado. Além da integridade estrutural, ou seja, como está a nossa saúde óssea, né? Como está a saúde das nossas membranas celulares, tá? Então, são diversos pontos que acaba ficando um pouco complexo, mas bastante interessante, bastante individualizado, quando a gente quer falar de pormenores, né, nesse processo de avaliação nutricional, ok? Então, gente, essa é a teia metabólica que eu queria apresentar para vocês, tá? Aqui está o centro dela, como eu havia falado, olha aqui, o mental, né? Que está relacionado à função cognitiva. Por exemplo, eu não falei para vocês que quando o paciente tem anemia, ele começa a ter uma perda da sua função cognitiva, falta concentração? Então, eu posso estar pontuando isso nesse momento aqui. Ou eu tenho um paciente que, de repente, fica sempre doente quando ele fica chateado. Isso é uma questão emocional, né? E a questão espiritual, será que meu paciente ele tem algum suporte, né, de religião ou alguma crença, tá? Isso ajuda bastante, tá? Não sei se vocês sabem, mas a última diretriz a última atualização da diretriz brasileira sobre doenças cardiovasculares, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela colocou um item, né, um tópico da sua diretriz de recomendações somente com questões espirituais, né, sobre meditação, sobre várias estratégias, né, que os profissionais de saúde devem estar procurando investigar nos seus pacientes, para ver se eles têm alguma estrutura, né, de busca, né, de algum conforto espiritual, ok? Já tem vários relatos mostrando, né, que o processo de oração ou reza ou meditação, né, acalma, né, os batimentos cardíacos e a gente consegue produzir até diversas substâncias que são vasodilatadoras, que são anti-inflamatórias, ok? Então, mais uma vez aí, a gente não pode desconectar, né, a questão da nossa mente, do nosso espírito, né, das nossas emoções com a saúde do nosso corpo, tá?
Bom, depois por fora, e não menos importante, totalmente integrado, né, do jeito que vocês podem ver a teia, né, uma teia de interconexões metabólicas, a gente precisa identificar como é que está a assimilação desse paciente, como é que está a sua digestão, absorção, como é que está a função e integridade intestinal. Então, assim, o que não falta, né, gente, são queixas de má digestão, azia, né, paciente que defeca com pedaços de alimentos. Isso é problema absortivo, né? O paciente não está conseguindo digerir. Se ele não consegue digerir, o alimento vai inteiro, né, para a formação das fezes, tá? Além de, por exemplo, a sua integridade intestinal. É um paciente que tem indícios de alguma permeabilidade intestinal? É um paciente que tem desbiose intestinal? Como é que está a sua microbiota intestinal? Tá? Então, tudo isso a gente tem que ver nesse ponto aqui da assimilação. Como é que está a questão do metabolismo energético e função mitocondrial do nosso paciente? Será que ele está consumindo, né, todos os nutrientes importantes, né, para a produção de energia? Ou é um paciente que se queixa de cansaço, fadiga o tempo inteiro, né? Será que esse hipotireoidismo subclínico não está reduzindo, né, a sua produção de energia? Então isso também a gente tem que estar observando. Em relação à defesa e reparo, a gente precisa avaliar como é que está o sistema imunológico do nosso paciente. É um paciente que tem alguma doença autoimune, né? Será que essa doença autoimune, a presença dessa doença autoimune, ela tem alguma relação com a permeabilidade intestinal, né? E que por sua vez acaba dando menos energia para o nosso paciente? Olha aí como as coisas vão se interrelacionando. É um paciente que ele tem episódios, né, recorrentes, né, de crises, por exemplo, né? Se ele tem uma doença autoimune, toda vez que ele fica chateado, né? Então, tudo isso a gente pode pensar, sempre lembrando que nosso corpo é totalmente, né, conectado, tá? Em relação à biotransformação, será que o nosso paciente está se expondo a muitas toxinas? Será que ele fuma? Será que ele bebe muita bebida alcoólica? Será que ele fica no meio lá da rua, lá com um monte de, né, respirando um monte de monóxido de carbono, tá? Será que ele mora, por exemplo, num local que tem muita poluição, próximo a alguma indústria, por exemplo, tá? Será que o paciente está consumindo, né, nutrientes importantes para o processo de detoxificação ou de detoxificação, né, antioxidantes, ok? Como estão as enzimas hepáticas desse paciente? Será que elas estão dando conta do recado? Será que a gente consegue ver isso através da análise das enzimas hepáticas? Né? Então, tudo isso a gente pode estar aprendendo aqui na disciplina, tá? Como que está a saúde cardiovascular em relação ao transporte? Como está o endotélio desse paciente? Né? É um paciente que, por ter, né, algum tipo de inflamação, será que ele tem, né, está desenvolvendo algum processo aterosclerótico? Tá? Será que ele tem LDLs que estão em quantidade normal, mas estão pequenas e densas, né? Porque ele tem um processo de resistência à insulina, tá? Então a gente pode estar identificando isso também. Em relação à comunicação, né? Como está a sua produção hormonal? Olha aí, como é que está o funcionamento da tireoide, né? Como é que está a produção de testosterona? Será que ele está já entrando num paciente que tem mais idade? Será que está tendo uma redução da testosterona? Né? Não é importante a gente estar sabendo disso, né? Porque muitas questões em relação à alteração de peso corporal, elas estão relacionadas à produção hormonal. Então, muitas vezes a gente fica lá se matando, o paciente também se matando, né, de estar reduzindo caloria, de estar comendo tudo e usando todos os suplementos que a gente passa e não vê resultado. Porque é necessário, né, uma correção na sua produção hormonal, tá? Em relação à integridade estrutural, né, como é que está a integridade dessas membranas, né? Se é um paciente que tem algum processo inflamatório, né, será que eu estou produzindo, né, muitas citocinas pró-inflamatórias, né? Será que eu estou tendo muita lesão muscular, né? Será que eu não consigo fazer a recuperação pós-treino do meu paciente, né, porque ele não tem um consumo adequado de antioxidantes e anti-inflamatórios, né, na sua alimentação? Será que ele tem também lesões articulares? Tá? Como é que está o seu consumo proteico? Como é que está o seu sistema imunológico? Né? Então, gente, pude dar vários exemplos que vocês puderam ver toda a conexão que existe, né,
entre todas essas questões que são muito importantes. E eu acho que aqui fica um passo a passo bem legal para a gente fazer um checklist, né? Será que eu já chequei tudo isso no meu paciente, né? Então isso ajuda bastante para a gente estar vendo quais exames que a gente ainda precisa pedir, né? Qual alimento que eu vou precisar estar incluindo na sua dieta, qual suplemento que eu vou precisar passar para esse paciente para complementar a sua alimentação ou reforçar, né, a atividade de determinado órgão, ok? Então eu quis trazer como novidade, né, para a aula do diagnóstico nutricional esse tema, porque eu acho que vai ajudar bastante e a gente está sempre num processo de constante atualização, né? Então essa é a teia, né, a ser preenchida, tá? Entrando no próprio site, né, do Estudo Brasileiro de Nutrição Funcional, vocês podem solicitar uma teia personalizada. Então, no caso, eu fiz aqui, olha, o meu CRN, e eles me enviaram a teia tanto impressa, né, na época da pré-pandemia, quanto me mandaram por PDF também. Então, essa aqui a teia é uma teia que eu uso, né, eu posso usar nos meus atendimentos, e ela está personalizada, ok? Então são para todos os meus pacientes. Então aqui a gente tem, olha, o histórico do paciente, ó, quais foram os antecedentes, os gatilhos, né, aquele sistema ATM que eu falei para vocês. E por que é T? Porque gatilho é triggers, tá? Então acho chato isso de estar mantendo um termo em inglês, mas enfim, todo mundo usa e vocês vão se acostumando, é o sistema ATM, tá? Mas na verdade pra gente é um sistema AGM, né? E aqui, olha, aquela parte central, todas as lacunas a serem preenchidas. Ainda tem aqui para a gente estar complementando, né, sobre estilo de vida, como sono, exercício, a hidratação, estresse, né, como é que o paciente responde ao estresse. Será que ele tem resiliência, né? Será que ele tem sempre uma forma de estar superando, né, todos os problemas da vida? Ou é um paciente que fica murmurando o tempo inteiro, que só reclama da vida, né? Fica com uma nuvem negra em cima, né? Ou é um paciente que fala, não, o problema chegou, o que eu posso fazer a partir daqui, né? O que a gente precisa fazer para mudar, né? E está sempre buscando alternativas para melhorar a situação. E em relação, né, sua posição em relação a relacionamentos e trabalho em equipe. Então, gente, o preenchimento dessa teia nos dá uma visão muito global do nosso paciente e vai nos ajudar muito a traçar um plano alimentar individualizado para esse paciente, ok? Então vamos lá. Esse é o conteúdo da nossa aula, tá? E aqui eu gostaria de apresentar para vocês o nosso segundo caso clínico, porque o primeiro foi o do exemplo, né? Esse caso clínico, então, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês, tá? Para os alunos do curso do noturno, a gente vai se encontrar dia 6 às 19 horas e eu gostaria que vocês trouxessem, né, a elaboração daquele passo a passo que eu mostrei, dos 4 componentes e a conclusão de um diagnóstico nutricional para esse paciente que eu vou ler para vocês agora e colocassem o que vocês encontrassem de informação na teia metabólica, que é essa teia que eu coloquei até em branco para vocês, tá? Então, para os alunos do noturno no dia 6 e para os alunos do integral no dia 7 às 16 horas, que vai ser quarta-feira que a gente vai fazer isso. Não deixem de vir, né? A gente vai contar presença. Além dessa discussão de apenas esse caso clínico, a gente vai fazer alguns questionários, né? Vou fazer uns joguinhos com vocês para que a gente possa estar dando uma dinamizada e vamos tirar dúvidas da aula de agora, ok? Então, é um rapaz de 23 anos, tá? Estudante, procurou o nosso ambulatório, né, um paciente que eu já atendi de forma presencial, para ganhar massa muscular. A estatura 1,88, o peso 75, tá? Então a gente pode ver que é um paciente longilíneo, né? Um paciente que tem bem alto e bem magrinho, ele queria ficar fortinho, tá? Mas aí, assim, a principal motivo da consulta era esse. Mas como profissional de saúde, né, a gente precisa estar identificando, fazendo perguntas, né, fazendo exames, tá? E aí a gente precisava pegar outras informações, ok? Então o peso dele era esse, nós fizemos a medida da cintura, do braço, o percentual de gordura através da realização de 4 dobras, aplicamos numa equação, né, acho que é de Jackson e Pollock, mas vocês vão ter aula disso. Para homens, né, até 24%, 25% é considerado normal, tá? E a circunferência da panturrilha foi 36,5,
ok? Como ele era um paciente magro, né, a gente não viu a necessidade de estar fazendo, por exemplo, o pescoço, tá? Por isso que aqui eu fiz panturrilha, ele quer fazer hipertrofia, né? Bom, queixas desse paciente, ele referiu constipação, mau hálito, muito cansaço, flatos fétidos, tá? Alergias, ele tinha rinite e sinusite, e era etilite de final de semana, aproximadamente, né, 15 a 20 latas de cerveja, tá? E ele usava suplemento creatina comprimido, ok? O recordatório 24 horas de primeira consulta, tá? Ele relatava ir para academia sem comer nada, só tomava creatina e referia episódios de pressão baixa lá na academia durante o treino, tá? O café da manhã dele como é que era? Botei uma batata doce aqui, porque esse paciente ele comia batata doce o dia inteiro. Ele 10h30, quando ele voltava da academia, então, ele fazia um batido de leite com banana prata, aveia, açúcar, batata doce e comia um sanduíche de pão de forma branco com queijo Minas, peito peru e 3 pontas de faca de margarina. No almoço, ele comia arroz branco, feijão preto, peito de frango e batata doce de novo. No lanche, batata doce de novo e 2 bananas prata. No jantar, estrogonofe, arroz branco e alface, batata doce, não, brincando, não tem batata doce. E na ceia, leite integral com 2 fatias de pão de cenoura com cottage, tá? Então, esse que era o nosso paciente, ok? Bom, é um paciente, tá, que não tinha exames bioquímicos. Geralmente, os pacientes de primeira consulta não têm exames bioquímicos, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico com as informações que a gente tem, ok? Depois que a gente for discutir esse paciente no dia 6 e 7, eu vou mostrar para vocês como é que foram os retornos desse paciente, porque foi um paciente real, né? Ele trouxe exame para a gente depois e a gente fez uma proposta de dieta e depois nós refizemos todas as medidas nele e eu vou apresentar para vocês o que aconteceu. Mas eu gostaria que vocês trouxessem, então, um diagnóstico nutricional com as informações que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, qual é o perfil antropométrico desse paciente? Procurem explorar ao máximo tudo que vocês conseguirem, né? Tinha algum consumo irregular de alimentos? Né? Tinha ausência de alguns ou excesso de outros? Tá? Vocês conseguem identificar algum consumo irregular de macro e micronutrientes? Tá? Sugestão, vocês podem colocar hoje em dia nós temos vários aplicativos, né, de avaliação do consumo alimentar. Tem o Fat Secret, tem MyFitnessPal, tem também o próprio Dietbox. Vocês conseguem baixar uma versão demo em que vocês podem estar colocando também. Então, assim, tragam, né, os micronutrientes desse paciente, ok? Alterações bioquímicas e presença de doenças. Vai identificar algumas? A gente não tem exame bioquímico, tá? Quais são as queixas que o paciente teve e relatou? O que se destacou no exame físico? Tá? Quais foram as hipóteses sobre deficiências e excessos de macronutrientes? Percebam que aqui eu já estou na conclusão do diagnóstico nutricional, né? Eu já estou levantando as hipóteses, tá? E associado tudo isso às alterações antropométricas, dietéticas, não tem bioquímica e presença de doenças, tá? E como que ficaria então a sua teia metabólica inicial, ok? Então fica aí a nossa proposta para a gente discutir nesses 2 dias, tá? E aí gostaria de agradecer, então, né, a gente e torcer para que seja o início de um semestre com muita informação, apesar da gente estar fazendo agora aulas mais objetivas, mas nós estamos à disposição para todas as formas de contato, né, para tirar dúvidas. E aproveitem, né, façam assim, tragam as dúvidas, procurem se organizar para trazer as dúvidas para os horários síncronos, né, que a gente vai disponibilizar, que são os mesmos horários de encontro, né, da disciplina quando era presencial, tá? Então nós temos o WhatsApp da nossa disciplina, que é a avaliação Nutri 2020.1, ok? Lá vai ser um WhatsApp que nós vamos apenas postar informações, pelo menos a princípio, tá? Vocês não podem colocar informações lá, ok? Nós ainda temos, né, o nosso canal do Facebook, né? O meu e-mail, né, o meu e-mail institucional é leila.leão@unirio.br. Eu tenho o Instagram pessoal, que eu também coloco algumas postagens sobre nutrição,
ok? E vocês estão convidados, né, a estarem entrando lá para me conhecer. A gente tem, da nossa disciplina, a gente tem um Instagram da nossa disciplina, que é avaliaçãonutri.unirio. Lá nós fazemos várias postagens, faz parte do projeto de ensino dos nossos monitores, geralmente eles que interagem, né, nesse Instagram da disciplina. E o meu YouTube, eu tenho um YouTube que eu acabei criando nesse período da pandemia, né, onde eu tenho postado todas as palestras que eu tenho feito, as lives e séries de estudos, tá? Então, em relação à avaliação nutricional, a gente ainda vai ter aula de exame físico, mas já tem uma série de estudos lá sobre a interpretação do hemograma, tá? A ideia é estar fazendo isso, dá muito trabalho, então eu não consigo fazer isso para todos os temas, tá? Deu bastante trabalho fazer isso, por isso que só tem 2 séries de estudos, uma sobre hemograma e a outra sobre dislipidemia, tá? Mas na medida do possível eu vou estar dando continuidade a essas tarefas, porque as nossas aulas vão ser mais objetivas, né? E vocês sabem que não vai dar para esgotar todo o conteúdo de uma análise bioquímica com 2 aulas, né, que a gente vai fazer 2 aulas de indicadores bioquímicos, tá? Por isso que quando eu vejo que o conteúdo ele é mais extenso, eu complemento com essas videoaulas que eu tenho colocado então lá no meu YouTube, tá bom? Então, gente, obrigada, tá? Até terça-feira para o pessoal do noturno e até quarta-feira para o pessoal do integral. Grande beijo, até a próxima.